Fala pessoal, belezeira? Hoje nós vamos aprender função. O que é função? É um monte de gente? Olha lá, uma funçãozinha de pessoas? Não. Função, na verdade, é uma relação entre dois conjuntos determinada por uma regra. O que é isso? Como assim? Vamos lá. Imagina aqui, ó, y igual a 2x. Imagina que x é a quantidade de bolachas que eu vou comprar e cada bolacha custa R$2. E y seria o total que eu vou pagar. Por exemplo, se eu não comprar nenhuma bolacha, eu não vou pagar nada, 2 vezes 0 é 0. Se eu compro uma bolacha, eu vou pagar R$2, 2 vezes 1 é 1. Se eu compro 3 bolachas, vou pagar 6, 2 vezes 3, 6. Então, essa é a regra, certo? E aqui tá os meus dois conjuntos, que eu chamei esse conjunto de x e este conjunto de y. Então, eu vou relacionar os elementos desse conjunto com esse outro conjunto por esta regra. Então, por exemplo, 2 vezes 0, 0. Do 0 vai para o 0. 2 vezes 1, 2. Olha lá, quando x é 1, y é 2. 2 vezes 2, 4. Quando x for 2, o y vai 4. Ou seja, eu estou relacionando, é uma relação, certo? Isso aqui é um diagrama de flechas, olha lá, certo? Só que, além disso, repara o seguinte. Aqui no conjunto x, você está vendo que todos os elementos de todos se relacionaram com algum dos elementos aqui do y? Por exemplo, 0 com 0, 1 com 2. Algum elemento aqui ficou sem se relacionar? Não. Então, essa é a primeira coisinha da função. Cada elemento de x tem que se relacionar ao único elemento do y, lembrando que nenhum elemento aqui do x pode ficar sem relação, certo? Todos têm que estar com setinhas saindo deles, tá? No outro conjunto, que é quem vai receber as setinhas, você pode ter elementos que não se relacionaram, tá? Com o outro conjunto, tudo bem? Então, aqui é o domínio, que seriam os valores do x, né? Que seria o meu conjunto x aqui. E aqui é o contradomínio, que são todos os valores que estão no conjunto y. Agora, quem recebeu as setinhas a gente chama de imagem. Então, quem é meu domínio? 0, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó, conjunto x, que é o 0, 1, 2, 3, 4. Vai se relacionar com o conjunto y, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Todos receberam setinhas aqui? A gente obteve aqui todos esses resultados? Não, a gente só teve os pares, né? Então, os resultados nós chamamos de imagem. Tudo bem? Mais ou menos? O que é uma função? Basicamente isso. Então, tá aqui a definição. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y, certo? E é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x a um único elemento de um outro conjunto. Ó, um único elemento. Isso aqui é muito importante, tá? E lembrando que ninguém aqui do x pode ficar sozinho, mas do y pode, tá? Então, vamos lá? Então, tá aqui uma função do conjunto x no conjunto y. Tá aqui a regrinha, aí a gente não sabe aqui, mas é assim que nós representamos x relacionando com o y. Aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Então, vamos lá. O que a gente viu que é o domínio? O domínio, você lembra que o domínio aqui, ó, todos os valores desse conjunto x aqui, você está vendo que ninguém pode ficar sem setinha? Então, o domínio, na verdade, são todos os valores que eu vou utilizar, que eu posso utilizar aqui, que eu vou substituir a incógnita aqui, o xzinho. Então, você vai me falar, tá, então aqui eu posso colocar qualquer número? Então, você vai olhar o x. Pode ser o número 1? Pode. Pode ser o número 3? Pode. Pode ser o número 0,28? Pode. Pode ser o número menos 32? Pode. Pode o raiz de 7? Pode. Então, você vai falar, então o domínio, quer dizer, esse conjunto aqui que estão do x aqui, o conjunto x, então são todos? Então, vou escrever, o domínio são todos os números? Primeiro que não são todos. Se fosse todos, a resposta seria o conjunto dos números reais, porque os números reais englobam todos os outros conjuntos. Então, qualquer número a gente coloca o conjunto dos números reais. Só que a gente não pode dividir por zero. Em uma divisão, você não pode dividir por zero. Então, seria todos os números menos o zero. Só que a gente não fala todos os números, a gente fala o conjunto dos números reais
não nulos. Para a gente representar esse não nulo, que significa sem o zero, é um asterisco aqui. Então, esses símbolos é importante. Conjuntos de números naturais, N, os números inteiros, E, reais, que são todos, R, pois estrelinha, não nulos. Então, aqui o domínio é o conjunto dos números reais, asterisco, estrelinha, quer dizer, todos os números reais, com exceção do zero. Esse seria o domínio. Aqui, primeiro o domínio é fácil. Tem algum número que você não pode colocar aqui no X? Não, você pode colocar qualquer número, certo? Tá, aqui o problema é porque você não pode dividir por zero. Aqui não tem nenhuma restrição, tá? Você pode colocar o 3, o 0, não tem problema nenhum. Então, o domínio são os reais, todos os números. Agora, a imagem. O que é a imagem? Você lembra que a gente tem o conjunto X que vai se relacionar aos elementos do conjunto Y? E a imagem são os que estão recebendo as setinhas, ou seja, falando a grosso modo é o resultado. Então a gente tem que ver os resultados, todos os resultados possíveis dessa função, certo? Aí a gente vai fazer bonitinho, faz o gráfico, aí você vai fazer o gráfico, a equação do segundo grau. Lembrando que quando o A é negativo, concavidade para baixo, ele está triste, ó. Quando o A é positivo, concavidade para cima, ele está rindo. Então, aqui é negativo, tá para... Quais são todos os resultados? Resultados é o eixo Y. Então, ele vai daqui e vai descer até o infinito. Então, a imagem seria desse ponto para baixo, até o infinito. Como que eu acho esse ponto? É aí que isso é muito importante, quase ninguém lembra. Isso aqui é ponto de máximo. É o x do vértice e o y do vértice. X do vértice aqui e o y do vértice aqui. X do vértice seria menos b sobre 2a. O b é 4. Menos com menos mais. Então, fica 4 dividido por 2 vezes menos 1. Vai ficar menos 2. 4 dividido por menos 2 dá menos 2, tá? Por isso que tá aqui, ó. Você pode ver. Pega bem aqui na pontinha. E o y do vértice, que é aqui, ó. Menos delta sobre 4a. A gente faz básica, acha delta, dá 24. Então, menos delta, menos 24, dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. 4 vezes A. 4 aqui da formulazinha, que dá 6. Então, a gente descobriu que esse ponto máximo aqui, ele vai subir até o 6 e depois vai descer. Então, a imagem, como que a gente escreve? Assim. O Y pertence aos reais, isso aqui você tem que escrever, tá? Sempre. Tal que o Y, que é o meu resultado, que é a minha imagem, ele vai do 6 para baixo, ou seja, o y ele é menor e igual a 6, certo? Olha lá, menor que 6, daqui até o infinito, e igual, porque pode ser o 6, tá? E o domínio são os reais, beleza? Então, domínio, lembrando, domínio, você vai olhar o x. E gráfico, como que a gente olha se é uma função ou não? Mesma coisa, você vai olhar o x. Se o mesmo x tiver dois resultados para o y, não é. Cada x tem que ter um único resultado. Então, você pode traçar uma linha aqui, ó, vertical. Aí, cada x só vai pegar um. É função. Esse aqui é função? Não. Por exemplo, olha esse x, vamos supor que é o 5. Ele tem esse resultado no y, vamos supor que é 10, e esse resultado no y que é 30. Certo? Então, você tem um x que você tem dois resultados. Está cortando em dois pontos. Então, não é função. Esse é função? Também não, porque você tem 1, 2, 3. Você tem o mesmo x com 3 respostas diferentes. Só pode ter uma. Só que você pode ir traçando aqui, você vai ver que é função. É função, isso aqui também não, porque o mesmo x vai pegar aqui e aqui, ó. Certo? Então tá aí, os que não são funções. É o B, o C e o F, tá? E esse tipo de exercício cai muito em FUVEST, tá? Aqueles vestibulares que gostam mais de cálculo. Como que faz esse trem? Então, eu tenho essa função. F de x mais 1 é igual a f de x mais f de 1. Ele me deu f de 2. Ou seja, eu tenho que começar pelo f de 2. O que é esse númerozinho aqui? É o valor de x. O que é esse 1 aqui? É o resultado da função. Então, como que a gente começa? A gente pode começar assim. Se ele me deu f de 2, que é 1, então eu vou começar por ele. Então, para aqui ficar valendo 2, no lugar do x eu ponho 1, porque 1 mais 1 é 2. Então, vai ficar assim, ó. Só que se no lugar do x eu coloco 1, eu tenho que colocar 1. Onde tiver x, você coloca 1. Por que eu coloquei 1? Porque se eu colocasse 2, fica f2 mais 1 dá 3. Eu não te dei f de 3, não tem como saber. Se eu colocasse 0, ficaria f de 0 mais 1, ficaria f de 1. Ele não me deu f de 1 aqui, não tem como saber.
Então, eu tenho que começar pelo 2. Para aqui virar 2, eu coloco 1. Então, fica 1 mais 1 é 2, aí aqui vai ficar f de x, que é 1, né? Mais f de 1, aí f de 1 mais f de 2, que é f de 1 mais f de 1, 2f de 1. Tá? E f de 2 a gente sabe que é 1, então eu posso substituir, apaga esse f de 2, coloco 1. 2 está multiplicando, passa dividindo, achamos f de 1, certo? Então, a gente tem o f de 2 e o f de 1. Então, agora vamos achar o f de 3. Para achar o f de 3, aqui eu coloco 2. Então, fica f de 2 mais 1, que dá f de 3, só que aqui eu coloquei 2, aqui também coloca 2, que é f de 2 mais f de 1. f de 3, f de 2 a gente sabe que é 1, e f de 1 a gente achou e sabe que é meio. 1 mais meio, 3 meios. Achei o f de 3. Agora vamos achar o f de 4. No lugar do x põe 3, porque 3 mais 1 é 4. Só que fica f de 3 mais 1, mais no lugar do x põe 3, f de 3 mais f de 1. Então fica f de 3 a gente já sabe, 3 meios. F de 1 a gente sabe que a gente achou lá no comecinho que é meio. 3 meios mais 1 meio dá 4 meios, que dá 2. F de 4. Agora a gente já chegou no que a gente quer saber. F de 5. Então fica 4 mais 1, 5. É igual a F de 4 mais F de 1. Porque se eu coloquei o 4 aqui, coloco o 4 aqui. Então fica F de 5. F de 4 a gente achou que é 2. F de 1 a gente achou lá no começo que é meio. 2 mais meio, 5 meios. Achamos F de 5. Então sempre assim, você vai substituindo. Beleza? Vamos para a próxima. Um operário ganha R$3 por hora de trabalho de sua jornada semanal regular de trabalho, que é de 40 horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Encontre uma fórmula algébrica para expressar seu salário bruto semanal, S, para as semanas em que trabalhar H horas com H maior ou igual a 40. Primeira coisa que a gente faz assim, ó. Então eu vou receber, nas primeiras 40 horas, 3 vezes 40. Vou receber R$120. É aqui que está a sacadinha, que o pessoal se confunde. Eu vou receber 50% a mais das horas que ultrapassarem as 40 horas. Então, vamos supor, se eu trabalhei 42 horas, eu vou receber R$2. Quer dizer, por 2 horas. Esse acréscimo. Se eu trabalhei 47 horas, esse acréscimo eu vou receber em cima de 7 horas. Então, é sempre o total de horas que eu trabalhei a mais, menos 40, que é o tanto que eu vou acrescentar. Se eu trabalhei 50 horas, eu vou receber esse acréscimo em cima de 10 horas, ou seja, 50 menos as 40 que eu já recebi R$120. Por isso que tá esse H, que é o total de horas a mais que eu vou trabalhar, menos os 40. Vezes esse R$3 com um acréscimo de 50%. Como que você faz um acréscimo de 50%? Você faz sempre assim. Se eu tenho um valor e aumentei 50%, então ele vai ficar 150% a mais. Se eu tenho um valor e aumentei 20%, ele vai ficar 120% a mais. Se eu tenho um valor e aumentou 70%, ele vai ficar 170% a mais. Tá? Porque se eu fizer 50% de 3, eu não vou achar com o acréscimo, eu vou achar 50%. Então, sempre assim, tá? Ou seja, eu tenho quantas horas eu vou trabalhar mais? O tanto de horas menos essa 40, vezes esse R$3 com um acréscimo, ou seja, 150% de R$3. Já dividi, porque a porcentagem, 150 dividido por 100 dá 1,5. Agora você faz a continha, ó. 3 vezes 40, 120. Aqui 1,5 vezes 3 dá 4,5. 4,5 vezes H, 4,5H. 4,5 vezes 40 dá 180, que é negativo, né? Porque você está tirando para saber o que você vai trabalhar mais. 120 menos 180, aqui é 60 negativo, faltou o negativo aqui. Ou seja, 4,5H menos 60, ou seja, 60 negativo mais 4,5. Beleza? Olha esse. Para transformar graus Fahrenheit em graus centígrados, use a fórmula blá 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 blá, onde F é o número de graus Fahrenheit e é o número de graus centígrados. Transforme 35 graus centígrados em Fahrenheit. Tá, ele já te deu a função. No lugar do transforme do grau centímetro, você põe 35 e acha o F. Vai estar lá, ó, 35 é igual a 5F menos 32 dividido por 9. Tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo. Então fica 35 vezes 9 dividido por 5. Ou 35 dividido por 5 vezes 9, que aí só vai sobrar isso. Então vai dar 63, F menos 32. 32 tá menos, passa para lá, mais, tá? Só substituir. Na B, qual é a temperatura em graus centígrados, em que o número de graus Fahrenheit é o dobro do número de graus centígrados? Ou seja, esse F tem que ser o dobro desse C.
Então eu vou substituir no lugar do f, eu vou colocar 2c, porque tem que ser o dobro. Se fosse o triplo, 3c, quíntuplo, 5c. Então aqui, ó, c é igual a 5 vezes f, que agora é o dobro do grau centígrados, que é o que eu quero, 2c menos 32. Mesma coisinha. O 9 está dividindo, passa multiplicando, fica 9 vezes c. E o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 9c dividido por 5 igual a 2c menos 32. Vira para o lado, número para o outro, 2c está mais, passa menos. Faz a continha aqui, MC, bonitinho, blá, blá, vai dar menos 1c sobre 5 igual a menos 32, tá? 5 está dividindo, passa multiplicando, fica menos 1c igual a menos 60. Menos com menos mais, c igual a 160, certo? Então, é isso aí. Estuda em função essa definição. Põe lá no Google definição de função para não esquecer como resolve esse trem, tá? Tchau!